Ouviremos agora a palavra do reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque. Professora Regina Célia Monteiro Paulo, diretora do Centro de Ciências, cara professora Elizabeth de Francisco Daia, pró-reitora de extensão, o caro vice-diretor, o decano Padre Ferreira, professora Cristina Paiva, coordenadora de programas acadêmicos do Centro de Ciências, professor Irani Matos, representante-chefe de departamento do Centro de Ciências, Yuri Nogueira, professor, representante dos coordenadores da graduação do Centro de Ciências, professor Isauro Lins Jorge, representante dos coordenadores de pós-graduação do Centro de Ciências, Felipe Barbosa Rodrigues, representante dos discentes do Centro de Saúde. Queria cumprimentar os diretores das unidades acadêmicas, na pessoa da diretora do Centro de Ciências Agrárias, professora Sônia, meus senhores e minhas senhoras. Esse é, de fato, um momento extremamente importante para a nossa universidade. Nós estamos aqui a comemorar, professor Regina, 50 anos de excelência de uma unidade da nossa universidade. E isso não é pouco. O prestígio da nossa universidade, prestígio que também não é recente, é um prestígio que já vem de muito tempo, é um prestígio que leva o que a nossa universidade habite no imaginário de quantos jovens do Nordeste, do Brasil e outras cidades do Ceará. Esse prestígio foi construído a partir do trabalho de excelência de professores como os professores do Centro de Ciências. Os dados aqui apresentados bem demonstram que estamos diante de um trabalho coletivo, um trabalho absolutamente consciente, dedicado e onde não se pode deixar registrado. Um trabalho onde a competência do professor da universidade, essa competência, ela se sobressai pelos resultados que foram aqui apresentados. E é isso que a sociedade espera da nossa universidade. Que nós sejamos capazes de produzir ensino de qualidade, extensão de qualidade e pesquisa de qualidade. E a nossa universidade faz isso com muita competência. E o Centro de Ciência é certamente uma referência não apenas da nossa universidade, mas também do estado do Ceará. É aqui que se produz boa parte da ciência de qualidade do estado do Ceará. Portanto, no momento em que nós comemoramos 50 anos do Centro de Ciências, nós estamos comemorando 50 anos da prática de boa ciência, de boa pesquisa. E é um momento extremamente importante para a nossa universidade. Eu não tenho dúvida de que cada um aqui tem consciência da participação que tem na construção dessa escola. E como é bom para cada um dos senhores e para todos nós que fazemos a Universidade Federal do Ceará, saber que estamos participando desse momento, saber que estamos participando dessa história. É história como essa que faz a história da Universidade Federal do Ceará. Uma universidade que tem despontado, sempre despontou, e atualmente com mais presença ainda no cenário nacional. A nossa universidade hoje, 41 patentes, mais de 400 patentes depositadas. Esses dados são capazes de mostrar que nós estamos fazendo uma universidade de alta qualidade, de alto desempenho acadêmico. Como é importante isso? Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, mas estamos fazendo a nossa obrigação com esmero, com competência, com qualidade. Que hora a apresentação? Portanto, nós temos sim muito a comemorar. A UFC tem muito a comemorar. Ela tem se destacado, sempre se destacou. É uma universidade que tem um reconhecimento nacional
Nós temos nos últimos 3 anos mais de 30 patentes, o que mostra que estamos no caminho certo. Estamos produzindo a melhor ciência possível. Estamos produzindo o melhor ensino, estamos produzindo a melhor extensão e a melhor pesquisa. E dessa pesquisa estão saindo os resultados que foram mostrados aqui pela professora Regina. E há um foco a ser enfrentado. E esse foco foi enfrentado. Eu costumo dizer, e não tenho nenhuma dúvida, de que isso não é um trabalho dos últimos anos. Mas há um foco nos últimos anos. Em 65 anos nós tínhamos uma patente. 2019 para cá, nós temos mais 33 patentes. Claro que esse é um trabalho que remonta aí a 20 anos, a 30 anos. Mas nós estamos buscando, estamos conseguindo resultados. E que fique esse legado. Fique esse legado para a nossa universidade, como um estímulo. Eu hoje estava conversando com a Laiane, essa moça lá do Pirambu, que passou agora para a medicina, e ela me contando, ela disse: professor, eu nunca imaginei que isso fosse possível. Eu disse a ela o seguinte: eu disse, Laiane, nem só foi possível, como você será um exemplo para as pessoas que moram no seu bairro. Você foi capaz de vencer todas as universidades e entrar no melhor curso de medicina do estado do Ceará, apesar de todas as dificuldades. Você foi um exemplo de superação. E, portanto, as suas amigas lá no seu bairro terão em você, e você tem uma responsabilidade sobre isso, até brinquei, você não pode errar daqui para frente. Daqui para frente você não pode errar, porque o seu exemplo de superação, e você será imitado. O seu exemplo será seguido. E é muito bom comemorar os grandes exemplos. O que nós estamos fazendo aqui é comemorando o exemplo de um centro que mostra a excelência acadêmica. Portanto, é com muita alegria que eu participo dos 50 anos do Centro de Ciências da nossa Universidade Federal do Ceará. Parabéns a todos vocês que fazem esse centro e que sigamos em frente. Muito obrigado. Neste momento, a mesa de abertura está feita. Agradecemos aos componentes da mesma e os convidamos a tomar assento na plateia para darmos continuidade à programação. Permanece a professora Regina, diretora do Centro, à mesa. Tá, pessoal? Tá bom. Parabéns mais uma vez, tá? Tá, pessoal? O reitor, o professor Cândido Albuquerque, pede desculpas pela ausência, mas ele tem um compromisso de suma importância, tão importante quanto este, e ele tem que se retirar agora. Teremos agora, neste momento, a palavra do diretor da DUFSE Sindicato, professor Bruno Rocha. Boa tarde a todas, todos. Boa tarde. É uma extrema satisfação poder chegar aqui e falar para os meus colegas do centro, representando o nosso sindicato. Eu quero cumprimentar aos organizadores pelo convite à DUFSE, em especial as professoras Regina e professora Cristina Paiva, duas mulheres que têm liderado o nosso centro de ciências, mulheres fortes, que me representam certamente. Queria também, em nome de todos os homenageados, cumprimentar um dos meus ex-professores, o professor Tadeu Abreu de Oliveira, né, e deixar aqui o meu carinho e afeto a todos os que foram homenageados hoje, em especial também a nossa querida Dona. Então, eu normalmente falo sem escrever, hoje eu escrevi para ser bem breve na fala, não ocupar muito tempo. Eu estou muito feliz em representar o nosso sindicato,
da data de hoje, ao mesmo tempo, muito emocionado por ter sido parte, como estudante, da história desse centro, hoje sendo professor, sabendo que eu faço parte da história dessa unidade acadêmica da UFC, que nunca deixou de defender a ciência e a universidade pública. Mesmo nos tempos sombrios, onde o fascismo e o obscurantismo científico permeou nossa sociedade com o governo que acabamos de derrotar, e por diversas vezes também permeou esta universidade. E este centro jamais sucumbiu ou curvou-se ao autoritarismo. É com muita alegria e altivez que comemoramos os 50 anos do Centro de Ciências da UFC, com a certeza que fizemos jus à história do centro, que foi que mesmo nos tempos mais difíceis, esse centro ele cumpriu o seu papel de defesa da ciência e da democracia, na expectativa e na esperança de que tenhamos tempos melhores e uma universidade realmente democrática. Muito obrigado. Chegamos ao momento da palestra sobre filosofia da ciência, com o professor Custódio Almeida, que convidamos agora para vir ao palco. A diretora do Centro de Ciências, professora Regina, assume o comando da mesa da palestra e vai dirigir os trabalhos. Não podia deixar de ter uma palestra nos nossos eventos, né? Então, como nós temos muitas ciências envolvidas aqui, eu resolvi chamar uma pessoa que é egressa da nossa unidade acadêmica para falar sobre a filosofia da ciência, porque aí vai permear todos os nossos cursos aqui nessa universidade. O professor Custódio egresso foi graduado em computação aqui na nossa unidade acadêmica, mas também ele é graduado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Realizou seu mestrado em sociologia na Universidade Federal do Ceará e doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor há 30 anos, recém-comemorados, dessa universidade. Atualmente é professor titular do Instituto de Cultura e Arte. A sua área de atuação em filosofia abrange temas como dialética, hermenêutica filosófica, fenomenologia e educação. Assumiu vários cargos de gestão administrativa na Universidade Federal do Ceará, como chefe de Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, coordenador de graduação em Filosofia, coordenador de área da Pró-Reitoria de Graduação, diretor do Instituto de Cultura e Arte, pró-reitor de graduação, e enquanto pró-reitor de graduação, foi presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Federais da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIVES. Professor Custódio também foi vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Ceará e presidente da Câmara de Educação Superior Profissional do referido Conselho. Ele é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e professor colaborador dos programas de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, aqui do nosso centro, e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FPOI. É cientista-chefe de Cultura do Estado do Ceará. É com imenso prazer, professor, que nós nos recebemos para que essa palestra. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. A Regina me deu muito pouco tempo, mas eu não vou me furtar de saudar algumas pessoas aqui, começando por ela, a diretora que celebra os 50 anos do Centro de Ciências, com muita alegria,
O empenho de fazer essa festa significa grande envolvimento. Eu queria então saudar a Regina, o Vandenberg, que é o seu vice-diretor, e fiquei muito feliz das duas homenagens. Em nome dessas duas homenagens, eu queria, professora Judite, dizer que fiquei muito feliz em vê-la faceira aqui na frente, com 50 anos de universidade. E o Evandro, obviamente, ficamos de pé para aplaudi-lo, porque, obviamente, é alguém que serve totalmente ao centro. Saudar todos os coordenadores de cursos de graduação, de pós-graduação que estão aqui, os chefes e chefas de departamentos, os estudantes, os servidores técnico-administrativos e todos os professores deste centro e de outras unidades que celebram essa festa. Bom, primeiro, fiquei muito feliz com o convite, a Regina já adiantou, né? Eu cheguei aqui em 1984 no curso de processamento de dados, certo? Que funcionava no antigo NPD, hoje STI, né? Onde eu acho que ainda tem a minha placa de formatura, né? Sei que, por exemplo, o professor Javan, que é da computação, né? Da minha mesma turma de graduação, convivi muito. Naquele tempo, o processamento de dados era vinculado ao Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, e por isso convivi muito com o professor Roberto Cláudio na cantina da Estatística, né? E também um vínculo muito especial, porque foi o professor Ícaro que me convidou pela primeira vez. Eu já era assessor, mas eu assumi a pró-reitoria de graduação a convite do professor Ícaro, e esse vínculo continuou muito fortemente há 15 anos atrás, porque eu acho que em 2007 foi criado o programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, mas começou em 2008 a funcionar, e desde lá a Beatriesca, que foi a pessoa que me convidou, parabéns pela homenagem. Há 15 anos nós estamos juntos nesse programa, né? E o título da palestra tem a ver, né, com a minha participação nesses 15 anos no programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, porque lá eu dou Filosofia da Ciência como disciplina obrigatória. Disciplina também que eu dou no programa de pós-graduação em Enfermagem, da UFC, né? Que ficamos muito felizes de, no ano passado, ele se tornou o programa nota 7 da CAPES, né? Então, eu queria, como o tempo é muito curto, eu nem sei se eu vou seguir. Isso aqui é muito mais para mim do que para vocês. Eu estava lá atrás e eu vejo que é difícil acompanhar. Qual é o mote da palestra? Né? Filosofia e Ciências, continuidade e rupturas. A gente costuma muito a dizer no senso comum que as ciências nasceram da filosofia, né? Então a primeira coisa é perguntar qual é, de fato, né, essa filiação. E depois eu queria passar um pouquinho para mostrar como as ciências, que são ciências no plural, né? Porque a gente considera as ciências particulares, que são as ciências modernas, física, química, biologia, né? E interessante dizer, para vocês entenderem o que eu vou falar aqui, até o início do século XX, ciência, no sentido duro, forte da palavra, era física, biologia, química, e de repente, a partir da segunda metade do século XX, a gente começa a falar de ciência política, ciência econômica, trata a linguística como ciência, né? Trata a filologia como ciência, a história como ciência. Então, o que aconteceu, né? Nesse processo que a ciência se desprega de uma determinada concepção, né? E passa a ser compartilhada com todas as áreas de saber que se pretendem áreas sistemáticas do conhecimento. Então, isso aqui é só um resumo, né, daquilo que eu vou tentar dizer agora. Bom, a primeira afirmação é que a filosofia é grega, né? Mas ela não é grega, segundo Heidegger, porque ela começou, ela foi criada pela Grécia, não é grega por isso. Ela é grega porque ela despertou no seu modo sistemático, rigoroso, né, de tratar as questões na Grécia clássica. E, obviamente, tem muitos elementos históricos para isso. A Grécia era muito amiga da matemática, a Grécia era muito amiga da mitologia, era muito amiga das artes.
Então, várias confluências, né, um arquipélago que dialogava com o mundo oriental fortemente naquela época, são tentativas de encontrar variáveis para explicar por quê que esse saber, né, que a gente chama de filosofia, esse nome foi cunhado, é um nome grego, né, foi cunhado na Grécia, nasceu ali. Né? Por que a filosofia não é de outro lugar? Né? E, na verdade, o que a gente quer dizer ao dizer isso não é falar da filosofia do ponto de vista existencial. Porque, do ponto de vista existencial, a filosofia está onde existe humanidade. Né? Ou seja, a filosofia está onde existe consciência da finitude. Onde nós perguntamos pelo sentido das coisas, aí está a filosofia. Né? Então, a filosofia nasce, né, desse espanto, né, e por conta desse espanto a gente pergunta. Mas isso acontece na China, no Brasil, nas tribos indígenas da Amazônia. Perguntar, né, é próprio do ser humano. Então, do ponto de vista existencial, a filosofia ela pertence à humanidade, né, ela é necessariamente uma condição humana. Mas o que aconteceu na Grécia? Esse saber começou a ser sistematizado e essa sistematização se dá em busca de rigor. Né? Ou seja, não basta eu fazer uma proposição, eu criar um enunciado, né? Levantar pretensão de verdade para dizer alguma coisa sobre a realidade, sobre o mundo, é preciso que eu justifique os meus enunciados e as minhas proposições. Então, numa palavra, o que aconteceu na Grécia foi isso. Né? Eles conseguiram encontrar formas lógicas, racionais, rigorosas, para justificar aquilo que antes era um eu acho. Eu penso que é assim, eu acho que é assim. Né? E aí, não por acaso, a zoologia, a botânica em Aristóteles nasce ali, né? com observações, protocolos criados para isso. Né? Não por acaso existe uma física, né, grega, né? Ptolomeu, Aristóteles e tudo mais. Por quê? Porque eles encontraram uma forma lógica de dar rigor às proposições, aos enunciados. Eu chamo aqui enunciado, uma palavra técnica, que é uma frase que levanta a pretensão de dizer verdades. Certo? Só por isso a gente diz que a filosofia é grega, né? Pela sistematização. Quer dizer que não existe filosofia? Existe, mas se não está sistematizada, a gente não chama de filosofia. Bom, esse é o rigor que as ciências herdaram da filosofia. Tá? E aí, o título, né? Eu coloquei, depois eu volto para esse slide, o título é um título que diz filosofia e ciência, continuidade e rupturas. A continuidade é o rigor, né? Filosofia e ciência, elas estão alinhadas porque a dúvida é consentida, né? A filosofia consente a dúvida até as últimas consequências. Em filosofia você pode duvidar sem medo, certo? Você pode problematizar sem problema com isso, e em ciência também. A dúvida é consentida. Coisa que não acontece, por exemplo, na arte e na religião. Né? A religião tem um limite para a dúvida. Né? Chega num ponto que, se você duvidar, você cai fora. Né? Por exemplo, eu sou cristão. Para ser cristão, eu preciso acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Né? Se eu duvidar disso, eu caio fora da comunhão dos cristãos, eu sou excomungado, né? Eu caio fora dessa comunhão porque eu não acredito nisso. Então, a religião não permite que a dúvida seja consentida até as últimas consequências. E a arte não está nem aí para isso. Né? A arte não está nem aí para... A arte, ela fala a nossa sensibilidade. Né? Então, filosofia e ciência tem... Né? A continuidade das duas é porque a filosofia deu à ciência, né, esse material, né, próprio dos protocolos rigorosos que a ciência segue. Onde é que está a ruptura? Né? E aí eu entro propriamente no centro de ciências. Né? A gente costuma dizer que a física é a primeira ciência. Né? E costuma dizer isso porque a ciência se descompromete com uma coisa que a filosofia nunca se descomprometeu, que é o compromisso com a ontologia. Ou seja, eu falar da realidade achando que o que eu estou dizendo sobre a realidade é um espelhamento da realidade. Né?
Ou seja, a filosofia, ela fala nesse sentido de verdade. Verdade é a correspondência do que eu estou dizendo com o que o mundo é. Tá? O que fez Galileu, né, lá no século dele, 16, né, principalmente, ele começou a renunciar, né? O seu procedimento ele renuncia a essa ideia de que ciência física deve ter compromisso ontológico, né? Ou seja, a ciência ela deve se ocupar não com a natureza da natureza, mas com o modo como as coisas se comportam, né? O modo como a realidade se comporta. A filosofia perguntaria assim, físico hoje, né? O físico está querendo saber, mostrar não como é que a realidade se comporta, a realidade física da natureza, e a filosofia diria assim, físico, qual é a natureza da natureza? Veja que essa pergunta não é o que é a natureza diretamente, né? Os fenômenos, mas é o que é a natureza enquanto natureza. Qual é a natureza da natureza? Nesse sentido, a gente pode dizer, eu já vou adiantar também, que, por exemplo, eu diria que médico não sabe o que é saúde, né? Porque saúde não é um objeto de descrição, tá certo? Assim como um advogado, um juiz, não sabe o que é justiça. Justiça, né, não é um objeto de descrição. Ah, então o médico não estuda saúde? Não, o médico não estuda saúde. Né? Nos cursos das áreas médicas, das áreas de saúde, se estudam diferentes objetos, né? Se estudam doenças, por exemplo, né? Mas não necessariamente saúde. Quando você pergunta o que é saúde, né, é um espanto. Né? Eu sei o que é uma doença, eu sou especialista numa doença, mas se eu perguntar o que é um advogado que é justiça, eu acho que ele se espanta tanto quanto qualquer um de nós. Né? Porque essa pergunta, ela não é um objeto específico das ciências jurídicas. Tá? Justiça é um conceito que exige uma atualização permanente. Né? É um conceito universal. Eu poderia falar da biologia, né? Os meus alunos da biologia, eu digo assim, qual a pergunta fundamental da biologia? Alguns dizem o que é vida. A biologia tem sérios problemas para dizer o que é vida. Certo? Existem tratados, artigos e tudo mais. Porque o protocolo diário do profissional da biologia não responder essa pergunta. Essa pergunta está pressuposta pelo biólogo, assim como a pergunta sobre saúde está pressuposta pelo pessoal da saúde, assim como a pergunta sobre justiça está pressuposta pelo pessoal do direito, mas o profissional da saúde, do direito e da biologia não tematiza diretamente essa pergunta. Né? Não é essa pergunta que acompanha uma bancada de um biólogo que está pesquisando, olhando microscópio, olhando lâminas. Não é essa pergunta. Ele está atrás do comportamento daquele recorte de realidade que ele está estudando. Tá? Então, veja, o que eu estou dizendo aqui é que a ruptura entre filosofia e ciência é porque a filosofia continua comprometida com o que ela chama de verdade, que tem a ver não com o fato da filosofia saber o que é verdade, mas com o fato da filosofia dizer nenhum cientista se livra das questões que estão pressupostas, que são universalíssimas, tá certo? Com as quais ele não trabalha diretamente, mas elas o acompanham. Então, quem trata dessas questões são os filósofos. Né? É claro que se eu estudo uma doença, eu estou pressupondo saúde. Se eu estou tratando de leis, né, eu estou pressupondo justiça, mas fica na antessala, né? A justiça, a saúde, né? Ela não é um tratamento direto. Então eu diria, a filosofia tematiza diretamente essas questões universalíssimas, né? E as ciências abandonaram para serem ciências particulares essas questões. Então a gente pode dizer que a ruptura é o descomprometimento ontológico, né, cada vez maior da ciência. Aí eu volto àquilo que eu disse antes.
por que linguística se torna uma ciência na segunda metade do século XX e até no início do século XX não era, né? Eu esqueci de incluir as ciências humanas, que no início do século XX começavam a ser consideradas ciência na psicologia, né? Física, psicologia, química, biologia. As demais não eram. Por quê? Porque ciência tinha a ver com espelhamento da realidade ainda, né? Algo que o Galileu, né, já tentou se livrar naquela época, né? Newton pegou todo o legado de Galileu, foi um dos maiores cientistas de toda a história da ciência, né? Também se afastando dessa possibilidade de dar conta de espelhar a realidade, tá? Mas isso foi tão forte durante tantos séculos que permaneceu como alguma coisa, esse comprometimento da ciência com a verdade. E o que acontece hoje? Eu poderia dizer para vocês que o compromisso da ciência não é um compromisso prioritariamente mais com a verdade, mas um compromisso prioritário com a objetividade. Esse foi o deslocamento, tá certo? Quando eu me comprometo com a verdade, eu estou dizendo o que eu conheço corresponde ao que o mundo é. Quando eu me comprometo com a objetividade, eu estou dizendo, quando eu conheço, esse meu conhecimento é um conhecimento adequado como resposta a uma pergunta que eu fiz, né? Então o cientista faz perguntas, responde essas perguntas, se essas perguntas forem adequadas, e aí tem critérios para se saber disso, por exemplo, se funciona, o uso pragmático, tá certo? E aí a gente pode dizer que uma ciência, né, é rigorosa quando os seus protocolos, as suas teorias, os seus métodos conseguem ter os controles necessários para dizer, né, sobre alguma coisa, né? Bom, obviamente que há uma pressuposição de que o que eu estou dizendo, de alguma forma, tem a ver com a realidade, tá? Mas esse não é mais um comprometimento primário. Eu vou dar um exemplo que eu dou na biologia. Tem um biólogo que eu gosto muito, dois, né, que trabalharam muito juntos, Maturana e Varela. Eles fizeram experimentos com cores, né, na biologia. E nesses experimentos, eles dizem o seguinte, a conclusão deles, né? Quando eu vejo... O Rodrigo não está com uma cor muito viva aqui não, né? Mas quando eu vejo alguém... A gente está com uma cor de rosa-choque, né? Quando eu vejo essa cor, olha o que acontece com a nossa percepção comum. Eu acho que a cor está pregada no vestido da Judite. Os biólogos, né, que trabalham com a objetividade já estão no outro paradigma de ciência e dizem, não existe esta cor que eu estou vendo no vestido. Certo? É claro que existem elementos materiais, tá, que no contato com a minha retina provocam, irritam o meu sistema nervoso, e o meu sistema nervoso se organiza, humano se organiza. Eu não garanto que o chimpanzé vai ver a mesma coisa, a mesma cor, ele vai ver alguma coisa, mas não a mesma. A minha mente configura e eu respondo na linguagem cor-de-rosa. Tá certo? Ou seja, o cor-de-rosa é uma produção da minha mente, né? Do aparato categorial que eu utilizo para dizer alguma coisa, né? A Ilka está com o verde laranja bonito ali, né? Eu acho que o verde está lá, mas é claro, né? É natural que a gente, no senso comum, ache isso, né? E por isso os experimentos mostram que os demais animais vêm de forma diferente. O gavião americano caçador, tá? Um gavião americano caçador, para ele pegar um ratinho numa trilha, diz o Maturana, o ratinho faz xixi. Tá? Quando o ratinho faz xixi, o gavião vê o xixi fosforescente. Mas se eu, humano, olhar para o xixi, eu vejo transparente. Eu não veria. Né? Portanto, o elemento de realidade que está lá e que atinge a minha retina, tá? Atinge de um jeito diferente de como atinge a retina do gavião. O que eu quero dizer com isso? O que é objetividade? Objetividade
eu não tenho compromisso para dizer, olha, verdadeiramente a cor que eu estou vendo, sou eu humano que vê, se o gavião vê dessa cor, ele está errado, né? Não é esse o compromisso. O compromisso é eu entender, né, como é que a coisa funciona e dar conta desses controles, né? Então deixa de ser um compromisso ontológico e passa a ser, em filosofia a gente diz, passa a ser um compromisso epistêmico, um compromisso epistemológico. Tá? Kant, um dos filósofos que fez essa revolução, ele chamou isso de revolução copernicana da filosofia. Vocês lembram que foi que o Copérnico começou a querer provar, ele não provou, outros físicos provaram depois, Kepler, né? O próprio Newton fez a prova final do heliocentrismo, certo? Quando Kant fala de revolução copernicana na filosofia, ele diz o seguinte, até agora, os sujeitos giravam em torno do mundo, né? É como se o mundo, nós fôssemos uma tábua rasa, uma folha em branco, e o mundo dissesse para nós o que ele era. O Kant diz, não é assim que acontece, né? Não é o mundo que é o centro, é o sujeito que é o centro. Então a revolução é assim como não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra em torno do Sol, não é o sujeito que gira em torno do mundo, mas o mundo que gira em torno do sujeito. Isso do ponto de vista do conhecimento, tá? Isso do ponto de vista epistêmico, ou seja, tudo que eu conheço a partir de mediações. Né? São mediações obviamente que milhões de anos de evolução, Darwin nos explica isso, né? Que mostram como é que nós chegamos, mas são essas mediações. Então eu não posso ter compromisso ontológico, eu não posso dizer que o que eu estou vendo no mundo é exatamente o que o mundo é, mas o que eu estou vendo no mundo é adequado de alguma forma para as questões que eu estou levantando sobre o mundo. Né? Se eu quero que um avião voe, né? A adequação do meu querer vai ser quando o avião voar. Né? Então, se o avião voar, né? Se eu quero curar uma doença, os pesquisadores, né? Que fazem essas pesquisas, né? Eles sabem que conseguiram isso quando o fármaco dá conta. Né? Isso é diferente de eu achar que o mundo é do jeito exatamente que, mas pelo menos alguns aspectos do mundo. Pessoal, eu me sinto satisfeito porque eu acho que eu já dei o panorama e agora eu vou tentar, não sei quanto tempo eu tenho hoje, né? Eu vou tentar rapidamente dizer, deixa isso ficar bom, né? Eu estou falando aqui, então, que a caminhada da ciência saiu do compromisso ontológico para a objetividade, certo? E eu não sei se está claro que objetividade não implica compromisso ontológico. O que é compromisso ontológico? É dizer que o que eu digo sobre o mundo, o que eu conheço sobre o mundo, corresponde ao que o mundo é. Isso é compromisso ontológico. Ou seja, o que eu digo é verdade porque o mundo é do jeito que eu estou dizendo. O que é objetividade? Objetividade é adequação. Tá certo? O que eu estou dizendo é adequado. Adequado a quê? Adequado a um problema, certo? Que eu consegui formular dentro de uma teoria. É adequado. Né? Então, eu posso dizer que a objetividade depende dos problemas que são construídos pelas teorias. Né? Ou seja, os problemas do mundo, eles também são problemas construídos pela ciência. Os problemas científicos do mundo são também os problemas construídos pela ciência. Né? A gente não tinha, antes da computação, né, os problemas que a gente tem na área de computação. A gente só tem problema na área de computação porque existe a computação. A computação é uma produção histórica humana. Né? Então, assim, o problema só surge, o problema científico, tá? O problema científico só surge quando já existe teoria para responder. Portanto, é a teoria que cria o problema. Veja, é a teoria que formula o problema, não é que cria. É a teoria que formula o problema para dar solução, né, com base de testes. Vamos avançar um pouquinho e aí eu já vou. Pronto, quais são os dois critérios fundamentais de objetividade? Né? E eu digo isso baseado em vários desde Karl Popper até
Evandro Agatsy, que são filósofos da ciência, vai dizer o seguinte: como é que eu sei que alguma coisa é objetiva? Alguma coisa é objetiva quando essa coisa supera a subjetividade. A superação da subjetividade a gente chama de subjetividade. O que é superar a subjetividade? Todos os sujeitos que usarem aqueles mesmos protocolos vão chegar nos mesmos resultados. Então, por mais que aquilo ali tenha sido uma criação subjetiva de um sujeito particular, ela só ganha objetividade quando ela se torna pública. Né? E para ela se tornar pública, ela precisa ser compartilhada pelos sujeitos. Então, assim, a ciência funciona assim. Né? Não adianta a Chester fazer a mais bela e a mais poderosa descoberta na área dela da biologia, não adianta, porque ela não é considerada uma descoberta científica enquanto ela não se tornar uma descoberta objetiva. E para ela ser objetiva, ela precisa ser compartilhada com os pares. Porque enquanto ela não é compartilhada com os pares, ela é uma descoberta subjetiva. Né? Então, assim, os protocolos da ciência são protocolos públicos. Né? Eu descobri, então eu posso fazer do mesmo jeito? Você pode. Então você vai fazer e vai encontrar o mesmo resultado. Se encontrar, ganha publicidade e ganha objetividade. Eu acho que eu já falei disso. Vamos só um pouquinho para aí. Só esse último. Mais. Aí. Vale perguntar se as ciências particulares tematizam os domínios nos quais pesquisam, aquilo que eu disse antes. Vale indagar, por exemplo, se a física se pergunta pela natureza da natureza, se a biologia se questiona sobre a vida enquanto vida, se o direito tem domínio sobre o conceito de justiça, se a medicina, por exemplo, sabe o que é saúde. Tá? Essas questões estão pressupostas, mas não são as questões do cientista profissional. O cientista da biologia não trabalha com a pergunta que é a vida no seu dia a dia. Tá certo? Como diria Thomas Kuhn, o cientista da biologia é um operário da ciência. Né? O que ele faz? Ele tem que seguir rigorosamente os protocolos que a comunidade científica da sua área definiram para serem protocolos objetivos. Tá certo? Se você fizer daquele jeito, você tem grande chance de atingir bons resultados. Então você tem que seguir rigorosamente. O Thomas Kuhn chama de operário, porque o operário ele segue rigorosamente o que faz o arquiteto e o engenheiro. Né? Então o operário ele não pode mudar o desenho arquitetônico nem os cálculos dos engenheiros. Né? Então o operário da ciência, quando a gente fala de ciência em geral, a gente pensa, né, nos meninos, né, na escola. Eu era assim, cientista é Einstein, cientista é... Né? Mas os Darwins, né, os Einsteins, eles são 0,01%. Né? Eles são aqueles que quebram paradigmas. O cientista normal, esse é um termo que o Thomas Kuhn também usa, o cientista normal é um operário da ciência. Porque o compromisso dele, né, não é com descobertas excepcionais, o compromisso dele é com alcançar a objetividade naquilo que ele está pesquisando. Tá? Então, eu vou usar aqui, para finalizar, dois critérios, né, fundamentais, e aí eu estou fazendo isso só com ciência e filosofia, mas eu poderia usar esses dois critérios para arte e religião também. Quando eu falo ciência, filosofia, arte e religião, eu estou dizendo que são esses os 4 saberes sistemáticos que a humanidade conhece. Né? A gente tem saber de senso comum, mas esse não é um saber sistemático, não é um saber que se organiza, que acontece na forma de enunciados, que levanta pretensões, né, protocolares de verdade. Então, eu vou usar 2 critérios, conteúdo e método. Tá? Passando. Quanto ao conteúdo, eu posso dizer que o que significa conteúdo? Trata-se de operar em domínio de objetos. Certo? Então, assim, eu não posso dizer, né, que esse critério de conteúdo, que a arte, por exemplo, ela está operando em domínio de objetos, que a religião está operando em domínio de objetos, que a filosofia está operando em domínio de objetos, porque só quem opera em domínio de objetos é
são as ciências. Tá? Por isso a gente chama física de física, biologia de biologia, química de química, filologia de filologia. Por quê? Porque elas demarcam campos, né? Campos de objetos para alcançar a objetividade. E quanto ao método, o que eu quero saber é se há exigência de legitimação racional. Tá? Quanto ao conteúdo, se opera ou não em domínios de objetos, quanto ao método, se exige legitimação racional. Um exercício rapidinho. Nem filosofia, nem arte, nem religião trabalham em domínio de objetos. Certo? Então, só a ciência trabalha com domínio de objetos. Essa já é uma distinção entre ciência e esses três conhecimentos. No entanto, sobre legitimação racional, filosofia e ciências trabalham com legitimação racional. Tá? Então, o critério para eu falar de continuidade entre filosofia e ciência é a legitimação racional. Né? E o critério para eu distinguir filosofia de ciência é o conteúdo. Se trata de objetos, é ciência. Filosofia não trata de objetos. O que eu quero dizer com isso? Filosofia não tem autoridade nenhuma sobre as áreas das ciências, sobre a física, sobre o que diz o Newton, o Einstein, né? sobre o que diz o Darwin. Filosofia, sobre o uso de objetos, ela não tem autoridade. Tá? Ela não tem autoridade sobre os objetos de todas as ciências. Tá? Mas ela, como ela trabalha com legitimação racional, ela é capaz de ir no procedimento de qualquer ciência para saber se a justificação racional que aquela ciência está dando é uma justificação falha ou não falha. Tá? Então, esse olhar, em geral, o cientista não tem. Como ele é operário, ele não vai questionar o que o engenheiro e o arquiteto fazem. Né? O operário não questiona, ele executa. Então, assim, na ciência profissional não tem um lugar para alguém questionar sobre se aquela legitimação racional é legítima ou não. Portanto, é o filósofo da ciência que faz isso. Né? Porque o trabalho do cientista não é esse, é um trabalho protocolar. Então, quanto ao conteúdo, eu posso dizer que a filosofia é universal. Universal quer dizer, a filosofia é filosofia sobre qualquer coisa. Tá? E quanto ao método, o ponto de vista da fundamentação é radicalizada. Aquilo que eu disse antes. Né? Eu posso duvidar de tudo. Né? A dúvida é consentida até as últimas consequências, porque eu quero radicalizar a fundamentação do ponto de vista lógico. Não sei se vocês perceberam que quando eu disse no início do século XX, as ciências reconhecidas eram física, biologia, matemática, psicologia, não citei matemática não, química e psicologia, não citei matemática, né? Porque a matemática não trata de objetos. Né? Então, nesse sentido, eu não posso dizer que matemática é uma ciência particular. Tá? Matemática é uma ciência universal que está entre a filosofia e as ciências particulares. Né? Ou seja, se você perguntar o número, né? Ele é um objeto? Não é um objeto. Né? Então, volta só para esse último aí. A semelhança. A semelhança entre filosofia e ciências particulares. Quanto ao método, o discurso científico se faz através de enunciados, isto é, as ciências tomam algo por verdadeiro. Tá certo? Então, a gente pode dizer que o cientista pode cair de joelhos na igreja. Porque o compromisso dele é com a objetividade. Né? Isso desde Karl Popper ficou claro. Não há problema nenhum de eu ver a Tiesca ajoelhada dentro da igreja. Nenhum problema. Por quê? Porque isso não fere o trabalho de bióloga que ela faz. Porque o trabalho de bióloga dela é um trabalho comprometido com a objetividade daqueles campos, né, de saberes. Agora, é possível que um artista ou um filósofo, tá certo? Se recusem a ser religiosos por questões sistemáticas. Né? Porque tanto a arte quanto a filosofia trabalham com universais e podem colocar esses universais no lugar, por exemplo, de Deus. Né?
Enquanto que e aí, finalizando, eu diria para vocês assim, qual é o grande critério que a gente herdou de Karl Popper que vale até hoje? É assim, quando é que eu sei que alguma coisa é ciência? Eu sei que alguma coisa é ciência se essa alguma coisa for falseável. Tá? Porque ciência não trabalha com certezas. Né? Ciência trabalha com recorte, com teorias, né, com problemas que podem mudar com a mudança da teoria, né, com a mudança da forma de articulação. Então, assim, eu não acredito em Deus. Cientista não tem nada a ver com essa minha frase. Por quê? Porque ele não pode testar essa frase. Eu acredito em Deus. Cientista também não pode testar essa frase. Ciência é um lugar onde os enunciados podem ser submetidos a testes. Né? Se não puder ser submetido a testes, é por isso que existe a religião, mesmo com todo o avanço da ciência. Ou seja, esse modelo de ciência que a gente tem hoje, tá certo? Enquanto ele perdurar, ao lado dele pode existir e conviver religião. Né? Por quê? Porque as afirmações da religião extrapolam, né, o campo da objetividade que a ciência quer alcançar. Né? Eu não acredito em Deus, não é algo que possa ser testado por nenhuma base empírica de teste que nenhuma ciência possa construir. Né? Então, científico é o que é falseável, e falseável é o que pode ser testado. Né? Se eu não posso testar, não é falseável. Né? Porque quem falseia é o teste. Certo? Então, fechando, né? Eu nunca corri tanto para falar de coisas assim que demorariam muito tempo, são termos, né? Mas assim, eu tentei fazer um grande resumo de que mantém-se, né, a continuidade do rigor, né? E rompe-se com o compromisso com a verdade em si. Né? Cada vez mais, né? Eu não posso dizer que talvez isso valha, por exemplo, para um físico quântico, viu, Raimundo? Né? Mas para um físico newtoniano, sim. Para a mecânica clássica, sim. Para a mecânica clássica, é possível dizer que o critério da falseabilidade, né, é um critério que é exigido. Né? Para a física quântica, né, a própria base empírica de teste é outra noção. Né? A quântica trabalha com o invisível. Né? Ela não trabalha com aquilo, ou seja, as afetações, né, que a quântica trabalha, elas são afetações indiretas, muitas vezes capturadas por instrumentos super tecnológicos, né? E não a olho nu, não pelo ouvido diretamente, certo? Ela não trabalha como a mecânica clássica, com o macro, com o visível. Né? Então, filosofia, né, e ciência, elas são complementares, né? Na medida em que a filosofia da ciência ajuda as ciências a manterem o seu rigor, certo? E apontam onde o rigor está de alguma forma falha, certo? E a ruptura, né, é o não compromisso com aquilo, não compromisso direto, pelo menos, com aquilo que a gente chama de verdade, né? É um compromisso muito mais com a objetividade. Muito obrigado pela escuta muitíssima atenta. Mais uma vez, uma grande alegria, Regina, estar participando desse momento aqui com vocês, nesse centro que, de alguma forma, né, apesar de ter ido para a filosofia, né, é um centro que me fez, por exemplo, ficar com a filosofia da ciência por conta da ecologia dos recursos naturais, né, e que foi a minha primeira casa na Universidade Federal do Ceará, né, onde eu fiz movimento estudantil, onde eu fui o primeiro presidente do Centro Acadêmico de Computação, tá certo? Então é um lugar que eu me sinto muitíssimo à vontade, né, que eu conheço, que eu transito, e estar nessa festa é uma grande alegria. Muito obrigado.